Boa noite, Assis. Seja bem-vindo. Deixar o nosso irmão Francisco chegar para a gente conversar. Francisco? Opa, chegou Francisco. Francisco de Assis. Ok, Francisco. Boa Opa, noite, Marcos. Bom, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Desculpa, viu, a demora. Desculpa isso também. acontece. Eu cheguei um pouco atrasado por conta do TCC que eu estava defendendo. Como foi sua defesa? Foi ótimo, foi muito boa. Eu tirei uma nota 8,5. Parabéns, viu? Obrigado. Eu vou Ieda fixar. Maria, Ieda Maria. Olha, seu amigo agora é internacional. E é, eu vou fixar aqui o tema na tela do celular para o pessoal ficar sabendo. E você pode ir se apresentando aí sobre sua casa espírita, as atividades. Fica à vontade mesmo. Você vai fazer a abertura, não? Eu vou fazer logo, eu vou fazer logo aqui eu vou fixar o tema do estudo na tela do celular, enquanto você vai se apresentando. Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Francisco de Assis Barbosa. Nós participamos já há mais de 30 anos do movimento espírita. Já assumimos vários postos de trabalho nas instituições, não é? E militamos na divulgação doutrinária. Nas exposições, fazemos palestras, fazemos justamente seminários e todas as vezes que nós somos chamados, seja para fazer uma limpeza, seja para fazer a capinação dos matos, seja para fazer o que for, nós estamos sempre dispostos a contribuir com as nossas instituições co-irmãs. E para mim, hoje, estar no Núcleo Espírita Nova Luz é uma extrema felicidade e uma grande honra. Nós sabemos que foi o Rinaldo, né, que me indicou para esse trabalho e diversas vezes eu vi trabalhos de vocês e hoje eu me sinto honrado pelo convite para desenvolvermos essa atividade que é justamente de comunicação do Espiritismo. Agradeço muito, Marcos. Pombal é o que? É o local? Pombal é a cidade. É a cidade, né? É, Uhum. uma É uma cidade no cidade do interior interior. da, é, Isso, da isso, Paraíba, né? isso. Pronto. O restante a gente vai desenvolver durante a live, tá certo? Muito bem. Então, eu vou fazer a prece inicial e aí a gente já começa no estudo.
Eu vou deixar você bem à vontade no estúdio, meu irmão. Porque Aham, eu vou acompanhando o pessoal nos comentários pelo notebook. tá certo. Você vai fazer a prece de início, de abertura? Vou fazer, eu passo para você. Tá certo. Quem E eu desejar faço a fechar os olhos. final, né? Isso, muito bem. Quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Jesus, mestre querido, estamos reunidos através desta live para colocar em prática o estudo do Evangelho, para estudar o Evangelho. E pedimos a tua bênção de paz, de proteção, de incentivo, de harmonia, de tudo que o nosso ser espiritual necessita nessa existência. Obrigado, Jesus, por tudo de bom que nos é proporcionado, pela oportunidade de ouvir ensinamentos do Evangelho, hoje, através do nosso irmão Francisco, que o nosso irmão seja inspirado pela espiritualidade, que todos que nos acompanhar possa absorver a mensagem renovadora do Espiritismo. E vamos estudar na noite de hoje o que é preciso para entender por pobre de espírito. Muito obrigado, Deus, Pai de infinita bondade, por mais um dia de existência na Terra, por esta noite maravilhosa. Obrigado, queridos e amados irmãos da espiritualidade, e todos os irmãos encarnados que nos auxiliam nas atividades do bem. Muita paz e muita luz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Marco, você vai me dar só um minuto, que eu Sim, esqueci de pegar meu relógio e sem o relógio fica difícil de acompanhar, tá certo? tá, Rapidinho, um minuto só. ok. Jair, meu irmão, seja bem-vindo, muito obrigado. Jair, deixa eu ver quem está mais aqui presente. Graça, Jailson, sejam todos e todas bem-vindos. Antônio Marcos, meu irmão, seja bem-vindo, Antônio Marcos. Antônio Marcos, já aqui de Pombal. Ieda, Érica, ou Érico Florencio, sejam todos e todas bem-vindos. Pessoal, vocês ficam à vontade para participar e eu vou entrar no notebook porque eu vou acompanhando os comentários de vocês pelo notebook. E vou deixar o irmão Francisco à vontade aqui. Francisco, fica à vontade, meu irmão. O que é preciso... Obrigado para essas pessoas que chegaram, não é? Uhum, Nosso querido amigo Jailson, irmão, um irmão muito caro, muito querido. A nossa querida amiga Graça Reis, uma grande trabalhadora do Espiritismo, uma pessoa muito dedicada à causa do bem, de uma forma maior. Bem, na noite de hoje, nós fomos convidados por esses irmãos que fazem parte do Núcleo Espírita Nova Luz, na cidade de Pombal, na Paraíba. E foi-me colocado a grande tarefa de tentar explicar o que é preciso entender por pobres de espírito. Foi esse o tema, a temática que o Marcos pediu para que a gente defendesse, para que a gente desenvolvesse, para que a gente pudesse colocar naturalmente algumas questões. E assim a gente vai interagindo com as mentes que estão acompanhando, seja elas encarnadas, e com os espíritos desencarnados, que nos acompanham também na noite de hoje. Nós precisamos lembrar, antes de tudo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos oferece a grande contribuição de dar um norte às nossas atitudes, às nossas realidades em relação à própria reforma. Por que a gente coloca essa
faz essa colocação no início. Porque muitas vezes a gente não entende muito bem o Evangelho. O Evangelho, na palavra, ela tem uma significação de ser a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia. Isso quer dizer Evangelho. Mas, quando a gente vai adentrar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou no estudo do Espiritismo de uma forma geral, e entre esses estudos, a gente precisa analisar o Evangelho não simplesmente como um consolo, não é? Que nos coloca mensagens confortadoras ou consoladoras, mas também a grande bússola que nos direciona a se guiar de uma forma diferente, para procurar, através dos princípios necessários que a doutrina ela nos oferece, e as próprias mensagens que os espíritos amigos, eles nos auxiliam, eles nos ajudam, eles colaboram conosco, a gente ter um entendimento que o Evangelho não está somente em nos levantar, mas também de não nos deixar cair, de seguir com mais robustez, de procurarmos caminhar com mais segurança. Nessa escola, que se chama vida, a gente vai se deparar com uma série de desafios, com uma série de obstáculos, e nós precisamos entender melhor o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar, na noite de hoje, fazer um paralelo dessa proposta de entendimento melhor do Evangelho segundo o Espiritismo e depois adentramos no tema solicitado. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso, ele foi publicado, não é, em 15 de abril de 1864. Esse livro, ele tinha a importante tarefa e a importante função de nortear os espíritas no sentido moral. E por que a gente coloca isso? Porque, naturalmente, não é? Na própria introdução, inclusive, ele não ia ter esse nome de Evangelho segundo o Espiritismo. O nome que ia ser dado era a imitação do Evangelho. E aí, o senhor Didier colocou para o senhor Allan Kardec, que na realidade a gente sabe que Kardec é o pseudônimo. Senhor Rivaio, não vejo a melhor forma ou a melhor escolha utilizarmos o nome da imitação do Evangelho para essa obra. O senhor Hipólito Leão Denizar Rivaio parou e procurou escutar, diferente de muitas vezes de nós, não é? Ele procurou realmente ouvir, que é diferente de escutar e de ouvir. Então, ele procurou ouvir aquilo que Didier queria dizer, que não era a melhor escolha, não era o título mais adequado à imitação do Evangelho. Então, ele chega e diz assim, a gente fazendo de conta hoje, se nós fôssemos colocar, Marcos, não é? O que é uma imitação? Não é? O que é uma imitação? É verdade. Imitação é algo que não é verdadeiro. Imitação é algo que é falso. Imitação é algo que não é original. E isso realmente não correspondia àquela grandiosa obra. Porque se em 1857 veio à luz o grande livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele veio realmente apresentar a doutrina. Essa é a grande função do Livro dos Espíritos. Apresentar a doutrina nos seus princípios, nas suas nuances,
na sua proposta, na sua grandeza, e como se diz, se a grande missão do Espiritismo é iluminar consciências, a gente vai ter no Livro dos Espíritos o livro base, a fonte segura que nós precisamos buscar, porque a gente está enveredando por tantas obras, mas não está buscando as bases seguras. Os livros que consolidam o nosso entendimento e a nossa permanência, mas não a permanência qualquer. Não ser espírita por ser, por estar, mas ser espírita com uma intenção, com uma busca, com um objetivo maior de aprender a doutrina e, aprendendo a doutrina, desenvolver naturalmente um padrão de conduta mental e um padrão de conduta, no caso de ações, diferentes daquelas que já tivemos. Entender que não vamos ser perfeitos da noite para o dia. Porque esse processo, ninguém dorme imperfeito e acorda evoluído. Nós precisamos entender que o processo evolutivo, ele é dado passo a passo, dia a dia. Não é da noite para o dia, mas é dia a dia você vai desenvolvendo as suas potencialidades. Você vai aprendendo. Por isso que o Espírito Verdade diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Mostrando que essas duas frases, elas nos oferecem importantes subsídios, porque o amor é a maior concepção. Ele contempla todas as virtudes. E a instrução, o entendimento de como realmente se ama, o que é o amor, o que é essa relação, o nosso sentido de nós existirmos aqui. Então, em 1857, vem à luz a importante obra que é o Livro dos Espíritos. Posteriormente, o senhor Allan Kardec vê a necessidade de fazer uma brochura, um livro pequeno, mas com um grande potencial e com um grande conhecimento, que é em 1859, em junho de 1859, não é? O livro O que é o Espiritismo. E no próprio livro ele coloca o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Em 1864 vem aquele que seria o guia dos médios e dos evocadores. E ele, como guia de médios, ele orienta, ele nos dá um norte de como nos conduzir com essa ferramenta tão importante, com esse instrumento tão importante que é a mediunidade. Mas se nós não soubermos nos conduzir, nós vamos derrapar e cair naturalmente ao abismo. Porque, ao ser colocado em relação com entidades menos felizes, essas entidades elas vão tomando, não é? As nossas próprias buscas e nos encaminhando para lugares menos felizes. Então, esse guia se torna o Livro dos Médios, não é? Então, posteriormente, e é aí que a gente chega, não é? Em 1864, nós vamos ter a importante obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864. E aí a gente vai entender que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? É as máximas trazidas por Jesus, são as orientações e as mensagens dos chamados evangelhos canônicos e sinóticos, que eram os evangelhos oficiais, que se tornaram, né, pela igreja, os evangelhos oficiais.
E o senhor Allan Kardec, ele faz o seguinte. Na introdução, Marcos, ele já esclarece que podemos dividir a vida de Jesus ou os evangelhos de Jesus em 5 partes. Os atos comuns, ou seja, a vida cotidiana de Jesus, os milagres, as profecias e as palavras que deram origem aos dogmas da igreja. E a última parte, a quinta, a parte moral, não é? O senhor Allan Kardec descartou essas 4 primeiras. Por quê? Porque falar sobre os atos comuns, os milagres, as profecias e as palavras que deram origem aos dogmas geram muitas dissensões, geram muitas discussões. Então, o senhor Allan Kardec, ao invés de utilizar dessas 4 partes, ele utiliza da parte moral. É a parte moral que ele insere no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a gente começa a entender a função desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se o livro dos Espíritos vai nos colocar a ciência e a filosofia de uma forma geral e a questão moral, a gente vai pegar o que é o Espiritismo, que vai dar uma visão do que seja realmente essa doutrina. Posteriormente, a gente vai entender a forma prática através do Livro dos Médiuns. Mas faltava um livro, uma obra que trabalhasse, que executasse, que norteasse, que cuidasse da questão moral com mais propriedade, com mais especificidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem essa grande função, essa grande tarefa, não é? De realmente referendar a moral do Cristo, que é a moral do Espiritismo. Porque no próprio Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual o espírito mais evoluído que serve de guia e de modelo para toda a humanidade, a espiritualidade, quando se pergunta, veio de Jesus. Por quê? Uma pergunta maior, mas uma resposta tão rápida, tão curta. Porque Jesus é o protótipo, Jesus é o modelo, Jesus é para a gente todas as nossas aspirações e todo o nosso objetivo. E ele mesmo coloca, sedes meus imitadores, como eu sou do Pai. Então, Jesus, a moral do Espiritismo está baseada na moral de Jesus, porque não existe uma outra moral superior a dele. Então, nesse aspecto que a gente precisa entender, nesse aspecto que a gente precisa refletir sobre, analisar naturalmente essas questões, a gente vai buscar e encontrar nesse livro a chave que abre a porta das nossas aspirações, das nossas buscas para o entendimento, de referir-se e de avaliar a nossa questão moral. Então, ele trata desde o início até o final, não é? Que tem aquela questão das coletâneas das preces, não é? Aí ele trata de uma série de questões relacionadas com a questão moral. E esse capítulo, que é o capítulo 7º, não é? Que é bem-aventurados os pobres de espíritos, o senhor Allan Kardec vai utilizar uma série de capítulos baseado nas chamadas bem-aventuranças, não é? Que Jesus nos oferece como um dos maiores poemas de chamamento à humanidade. O próprio Gandhi, quando pegou esse importante texto, Gandhi, que não é cristão, quando ele pegou esse importante texto
ele pôde dizer para a gente, após uma grande reflexão, após uma grande indagação, ele pôde dizer: se todos os livros sagrados fossem queimados, se todos os livros religiosos fossem destruídos e restasse apenas as bem-aventuranças, nada teria sido perdido. Isso ele coloca, então, ele como um espírito grandioso, um espírito elevado que era Gandhi, ele coloca essa posição. E nós, ao entendermos melhor as bem-aventuranças e entendendo melhor o estudo, a necessidade de análise, a necessidade de questionamento, a necessidade de reflexão, a gente vai ver quando se fala bem-aventurados pobres de espírito, não é? E aí a gente vai ver quando Mateus, no capítulo 5, versículo 3, vai falar a seguinte expressão: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Esse trechinho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente vai perguntar, veja, não está alguma coisa errada? Por quê? O que é um pobre de espírito? No cotidiano, a gente já cansou, eu sei que eu já cansei de escutar essa expressão. Você também já escutou, e aqueles que estão nessa live também já escutaram. Quando uma pessoa é uma pessoa desagradável, quando é uma pessoa que é realmente incômoda, quando é uma pessoa desprezível, muitas vezes as pessoas dizem: esse é um pobre de espírito. Não é verdade? Então, a gente vai justamente nortear o que seja o pobre de espírito na questão que Jesus vem trazer, na questão que Jesus vem orientar, na questão que Jesus vem orientar para que a gente possa refletir juntos, para que a gente possa entender juntos, para que a gente realmente estude, não é? Entenda, faça, busque, questione, avalie, repense. As mensagens de Jesus são necessárias uma reflexão. É uma mensagem muito simples, muito direta, mas nós complicamos as coisas. Nós dificultamos a mensagem, travamos, complicamos e nos comprometemos. Então, a gente precisa buscar facilitar uma melhor compreensão e procurar parar de tanto discurso, de tanto falatório, de tantos questionamentos e procurar mais vivenciar, porque o Evangelho é uma vivência. Não é uma arma que a gente vai atacar os outros, mandar os outros para a desgraça, para o inferno, não é? Os espíritas mandam para o umbral. Então, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar com isso rápido. Porque o próprio Jesus diz que não julgueis, para não ser julgado. E se eu coloco o danado no umbral, eu estou entendendo que ele é uma peça ruim. Como se eu fosse uma peça muito boa. Se o danado me diz que eu vou para o inferno, e é interessante que alguns profinentes de outra religião, eles dizem que a gente está tudo perdido e que vai tudo para o inferno, não é? E eles são um pouquinho mais ruins que os espíritas, que eles dizem que a gente não vai para o inferno só, a gente vai para as profundezas do inferno, que é o inferno piorzinho que tem, que eles escolheram para a gente. Então, e aí a gente desmistifica isso. Porque esse inferno que eles criaram só existe num canto, na consciência. Na consciência atormentada dos espíritos. Mas, Francisco, e por que vários espíritos se reúnem? Porque eles estão nessa condição. Vários espíritos, no mesmo estágio vibratório, vibrando com essa intensidade, com esse pensamento, com esse desespero e com essa dor, eles criam o seu verdadeiro inferno
ou o seu umbral. Mas tudo isso é uma questão de zonas de consciência. Não é um estado físico, mas é um estado mental da criatura, que está ali num momento infeliz, num momento de desespero, num momento de desalento e de dor. E ela conspira com o seu próprio sucesso, com a sua própria felicidade. Ele é o autor do seu abismo. Ele que cria o seu inferno consciencial. Então a gente precisa entender melhor aquilo que o Espiritismo nos oferece, para que a gente não fique ligado a essas fantasias e esses medos e essas ilusões que o pessoal coloca, e certos espíritas ainda embarcam nessa ideia. Então a gente não entendeu realmente a mensagem. O senhor Allan Kardec, ele foi tão feliz, sistematizou tudo, como eu disse, oferece para a gente o Livro dos Espíritos, oferece o que é Espiritismo para entender o que é melhor essa doutrina, oferece o Livro dos Médiuns para que a gente possa vivenciar melhor esse instrumento e essa ferramenta que é a mediunidade. Depois coloca uma questão moral do Evangelho. E, por último, explica os milagres de Jesus através da Gênese, que já no próprio Livro dos Médiuns ele desmistifica essa questão de milagres. No próprio segundo capítulo, que fala sobre o maravilhoso e do sobrenatural. Que não existe nada de tão maravilhoso e nada de sobrenatural. O que existe é a nossa ignorância, é a nossa incompreensão, é o nosso desconhecimento. Então criamos essas fantasias, criamos essas ilusões. E a gente precisa, então, buscar um melhor entendimento para vivenciar melhor essa doutrina. Então, quando começa a falar sobre essa questão, aí diz assim, o próprio texto no Evangelho segundo o Espiritismo: a incredulidade zomba desta máxima, não é? Como tem zombado de muitas coisas que não compreendem. Isso aí, textualmente, você vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente precisa entender que essas pessoas que entendem de uma forma diferente, que vivenciam de uma forma diferente, que quer forçar ferro e fogo, não é? Quer forçar ferro e fogo, que a gente absorva, no caso, as suas formas de entendimento. A gente precisa saber o que é que a gente realmente está buscando. Quando a gente está nessa busca incessante, existe lá no frontispício, quando as pessoas entravam na própria igreja do caminho, e aí tinha uma importante indagação: o que buscais? Então a gente precisa fazer essa indagação hoje. Eu busquei várias religiões, não me encontrei em nenhuma. Encontrei o Espiritismo, que me diz de onde eu vim, para onde eu vou e, principalmente, por que estou aqui. Qual o sentido da vida? Me coloca um Deus, não a nossa forma e a nossa semelhança, mas o Deus que o Espiritismo nos esclarece e nos torna uma compreensão mais lúcida. É um Deus grandioso, um Deus de amor. É aquele Deus que Voltaire um dia falava: não acredito no Deus que os homens criaram, mas acredito no Deus que criou os homens. Porque é diferente. Nós criamos um Deus com as nossas condições limitadas. Um Deus que se vinga, um Deus que privilegia, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que não é um Deus de amor, mas é um Deus com as nossas paixões infelizes. Então, quando a gente busca esse entendimento de pobre de espírito, Jesus ressalta, porque na questão de interpretação
ou na questão de tradução, já que a idiomática, a semântica, as terminologias, muitas vezes, elas nos oferecem colocações inadequadas para esse tempo. Então, a gente não entende o contexto daquilo como foi falado. Onde foi falado? Por que foi falado? E aí a gente coloca em nossa vida hoje. E aí a gente muitas vezes não consegue fazer a associação. A gente não consegue fazer com que deliga. A gente não entende bem aquela expressão idiomática. Muitas línguas, elas se perderam ao longo do tempo. Muitas línguas, elas não são mais traduzidas hoje. Então, o contexto histórico daquelas criaturas é outro totalmente diferente do da gente. E será que realmente foi dito dessa forma? E se foi dito dessa forma, qual é o contexto que envolve esse momento e essa forma? Então, é preciso entender isso. Porque um amigo meu já falava que um texto, não é, fora do contexto se torna pretexto. Então, nós precisamos entender isso, porque a gente vai sedimentando os nossos valores de acordo com a nossa questão pessoal. Foi isso que fizeram do cristianismo. A gente criou um cristianismo, no caso, uma coxa de retalhos, em que a gente foi inserindo tudo aquilo que a gente desejava colocar. Então é por isso que tem uma igreja quadrada, uma igreja retangular, uma igreja triangular. Por quê? Porque eu entendo que a mensagem de Jesus tem que vir na igreja quadrangular. Mas eu saio da igreja quadrangular. Então a igreja quadrangular já não presta. Então o que vale é a igreja retangular. Então a igreja retangular eu depois saio. Aí a igreja quadrada e a igreja retangular já não é boa. Então eu vou fazer uma que é tampa, que é a triangular. A igreja triangular de Jesus. Então eu vou fazendo aquela que é uma adventista, aquela que é uma presbiteriana, aquela que é uma batista, aquela que é uma assembleia, e aí vai a Testemunha de Jeová, e todos vão criando uma separação da mensagem de Jesus no sentido muito mais de conceber. Alguns devem deixar o cabelo desse jeito, outros devem cortar, outros devem puxar, pode usar, pode não usar. Gente, a gente está criando convenções pessoais para servir a Deus. Quando a gente precisa perceber que Deus deve ser maior em nossas vidas. E aí o Espiritismo está caminhando do mesmo jeito daquilo falado das outras religiões. A gente está do mesmo jeito que o cristianismo, em vez de procurar vivenciar Jesus, tirou Jesus do cristianismo, tirou Cristo, para colocar questões pessoais, puramente pessoais. E nós, que somos espíritas, estamos tirando Kardec do espiritismo. Nós estamos lendo um monte de livros sem nenhum fundamento espírita. Simplesmente porque o livro é dito pelo espírito tal. Então, pelo espírito tal, está tudo certo. O senhor Allan Kardec disse o seguinte: primeiramente, veja o conteúdo. Segundo, o grupo por onde vê essa mensagem. E no último item é que veja quem assinou. O espírita faz o contrário. Se botar Bezerra de Menezes, André Luiz e Emmanuel, está tudo aprovado. Pode dizer o que for, o maior absurdo, mas desde que seja. Aí a gente não tem uma coisa chamada criticidade. A gente está perdendo nossa criticidade. A gente precisa resgatar a criticidade. Gente, será que é Bezerra de Menezes mesmo? Será que é André Luiz mesmo? Será que é Emmanuel mesmo? Gente, até que ponto a gente vai ficar se enganando com a nossa incoerência? A gente precisa ser mais o sim, sim e o não, não. Nesse aspecto. Para que assim a gente promova realmente uma própria limpeza, uma própria coerência
doutrinária. Mas, meus amigos, voltando para a questão dos pobres de espírito, e aí eu falei da questão da terminologia, da semântica, necessário que a gente entenda que quando o Mestre Jesus se refere a esses pobres de espírito, se é que ele utilizou essa expressão, ele se cita em relação à humildade. O Mestre ainda ele ressalta que pertence a eles, que são humildes, e não orgulhosos. Só é a gente ver no texto como está colocado, não é? Qual as duas maiores chagas da humanidade? As duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, se Jesus diz que o reino dos céus é para os humildes, naturalmente, os orgulhosos, eles ficam cismados, revoltados, porque eles se ufanam de sabedoria, de um conhecimento que eles acham possuir. E aquela questão do egoísta, que pensa somente em si, que se refere somente a si, que percebe-se somente a si, que não vê o outro, porque essa palavra tão usada, que é a empatia, ela realmente está muito discurso e pouco fundamento, pouco sentimento. Não estamos realmente sendo fiéis e verdadeiros àquilo que abraçamos e nos comprometemos. Estamos nos comprometendo por mais. Não estamos comprometidos, mas estamos nos comprometendo. Porque ao não estar comprometidos na busca dessa mensagem, na luta desse ideal, na transmissão, na comunicação dessa importante doutrina em nossas vidas, a gente está criando para a gente termos próprios e personalizando. É o Espiritismo segundo Marcos. É o Evangelho segundo Francisco. Então vamos parar com isso. Vamos realmente ter o espírito de entendimento. Mesmo que doa. Porque muitas vezes a verdade dói. Nós sabemos disso. Os homens de maior conhecimento, eles, não é, formavam classes onde eles se julgam superiores a tudo e a todos. Desconhece que o que sabemos é apenas uma gota diante do oceano que ignoramos. A gente precisa ter simplicidade. Saber que sábio é aquele que quanto mais sabe que nada sabe. Que deve procurar saber mais. Que deve procurar conhecer melhor. Que não deve se sentir superior. Que não deve deixar que a vaidade, que ele queira fazer live para chamar os holofotes para brilhar. Que ele não queira ser um médio estrela, que quando ele chega no centro, todo mundo tem que se baixar àquela criatura. Que ele, quando ele está dirigindo, ele quer que todo mundo fique calado e só ele que fala, só ele que manda. E aí tem os donos de centro. Tem os chamados donos de centro. E aí a gente começa a ver o quanto enveredamos nesses caminhos menos felizes. Entendi. Porque às vezes aquele médio tem um excelente trabalho a ser realizado. Tem uma excelente tarefa a ser realizada. Mas ele se envaidece. Ele vai deixando a simplicidade. E aí, quando se coloca no livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam em nossas vidas e os Espíritos dizem assim, muito mais do que vós imaginais. Muitas vezes
são eles que vos dirigem. Mas eles dirigem, não têm uma visão como se fosse uma marionete, mas tem uma visão que eles dirigem para o bem. Porque quando a gente emite vibrações de luz, vibrações de paz, esses espíritos vão colaborar com a pacificação. Quando a gente vai buscar uma linha, você fez o TCC agora, então você foi buscando autores para embasar esse TCC. Você foi buscando falas, você foi buscando textos, você foi buscando segundo determinado autor, aí você foi criando, através daquelas informações, colocando a sua informação e você depois dá a sua assinatura. Mas é mediante uma série de contribuições. Ninguém cresce sozinho. Nós crescemos em comunidade. Nós precisamos uns dos outros, porque ninguém é ilha. Você, Marcos, para fazer o seu trabalho, você para realizar o seu TCC, você precisou de uma série de subsídios. Você precisou de uma série de referências. Você precisou de uma série de livros, uma série de autores. Aí veio para tirar apenas um texto. Mas aquele texto fez a diferença no seu trabalho. Então a gente precisa entender que na doutrina não é diferente. A gente precisa de todos, porque todos estão juntos, num ideal maior, em que todos se juntam, todos lutam e todos crescem. Não aquela questão de eu querer se sentir superior, de eu se achar superior, de eu pensar que sou melhor do que outros. Eu preciso entender que o mestre maior de nossas vidas, ele, na realidade, mesmo aquele que fez a aquisição de determinadas virtudes, ele compreende o quanto ainda precisa se esforçar para atingir um estado evolutivo melhor, mais favorável. Quando você consegue galgar um degrau, você se esforça para superar outro. Você busca a luta contra o seu maior inimigo, que é contra você mesmo. E nós somos vitoriosos quando vencemos esse grande inimigo. Somos vitoriosos quando compartilhamos os nossos saberes. Quando as nossas virtudes, elas são realmente calcadas, fundamentadas em princípios verdadeiros. Não no castelo de areia, que a onda vem e derruba o castelo. O castelo das minhas pseudo-virtudes. Porque aquela pessoa é muito calma. Basta você triscar que ela se mostra realmente quem é. Então aquela pessoa não é nada daquilo que eu penso. Ela se faz daquilo. Ela realmente não criou esse comportamento através do esforço, que é aquilo que a doutrina coloca. São duas questões. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É aquela pessoa que vivia no abismo. É aquela pessoa que caía o tempo todo. É aquela pessoa que não conseguia vivenciar melhor os seus desafios. Que a complexidade da vida se tornava mais complexa. Porque as coisas mais simples, ele não conseguia ter uma atitude coerente. Então, por esse motivo, ele vivia em desalinho. Ele vivia em perturbação. Ele se via naturalmente ligado a faixas vibratórias menos felizes. Porque na execução do servir, ele estava servindo a outros senhores que não era Deus e que nem era Jesus. Não estava vivenciando o espiritismo, mas ele estava criando um pseudo comportamento ao qual ele adequava naturalmente a sua condição e não se esforçava. Porque se a primeira coisa se reconhece pela transformação moral, a segunda coisa reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, mas principalmente pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações, procurando a cada dia se tornar melhor, procurando a cada dia buscar ser melhor,
procurando uma identidade real, não aquela falseada pelas convenções sociais, não aquele verniz social de falsas gentilezas, de falsas generosidades, de falsas atitudes solidárias. Nós precisamos realmente ser solidários, de verdade, de fato e de direito. Nós precisamos ser mais altruístas. Nós precisamos lembrar do outro que está passando fome. Mas nós precisamos lembrar, na questão da empatia, não simplesmente o discurso acalorado. Não esse discurso que promove mais discurso. Não esse discurso vazio que nós empreendemos onde quer que a gente vá. A gente precisa robustecer esse discurso através das ações, através das nossas falas, mas uma fala que vá se dirigir ao bem comum. Não a fala negativista, não a fala negacionista, não a fala fria e vazia, mas uma fala que ilumine, uma palavra que console, que conforte, uma mão que se estenda, uma atitude que aconchegue, que possamos ter compreensão disso e com essa compreensão nos sensibilizar com a dor do outro. Naturalmente, é claro que a empatia é você ficar no lugar do outro. Mas não é sentir a dor do outro, que isso é impossível. Mas é você sentir como o outro está se sentindo. E por esse motivo, e por essa razão, você dar a mão àquela criatura. Porque quantos deram a mão a você? Quantos te ajudaram? Quantos te ofereceram recursos no decorrer de várias existências? Quantos espíritos superiores te protegeram, colaboraram e te ajudam até hoje? E nós somos grandes ingratos, porque nem o espírito protetor que cuida de nós, que vela por nós, que não nos abandona, que nos ama, que nos auxilia, que colabora conosco todo o tempo todo. Nem uma oração, nem uma prece eu me acordo e faço por ele. Nem um reconhecimento de dizer espírito magnânimo, espírito amigo, espírito verdadeiramente meu amigo. Porque muitas vezes a amizade ela é trocada pelos bens. Enquanto você tem haveres, enquanto você tem recursos patrimoniais, as pessoas são suas amigas e seus amigos. Mas quando você está na opulência, no luxo, quando você ostenta poder, quando você ostenta riqueza, você é chamado para jantares, para almoços, para tudo que você pode imaginar. Mas quando você está caído, quem é que vai te tirar do abismo? Quem é que vai te dar a mão? Quem é que vai te socorrer? É uma importante pergunta. Porque a gente vive comercializando amizades. Nós vivemos como o nosso Erich Fromm fala de ter ou ser. Que o ser humano enlouqueceu. Ele está amando coisas e usando as pessoas. E aí, é por isso que Zygmunt Bauman, ele fala dessas relações líquidas, desse amor líquido, de tudo aquilo que representa sem nenhuma sustentação, sem nenhuma solidez, sem nenhuma substância, sem nenhuma base. E é por isso que o Mestre Jesus, o nosso grande Mestre maior, ele continua sendo o nosso modelo. Porque diante de todas as tribulações, diante de tudo que ele vivenciou, ele nos ensinou a paciência, a tolerância, a compreensão. Que não viemos, ele diz. Ele diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Enquanto todos vivem reclamando da vida, vivem
criticando tudo que acontece. Vivem blasfemando o tempo todo, se revoltando, se irando e agredindo e sendo violentos. Que nós possamos entender que diante da complexidade que hoje a nossa humanidade chegou a tal ponto, diante de tantos antagonismos, diante de tantos dissabores que as pessoas criaram nas suas relações, nós precisamos entender que não se apaga fogo com gasolina. Que chega o momento da gente restaurar com a água cristalina do Evangelho e podermos realmente vivenciar aquilo que um dia Paulo a se colocar à disposição da mensagem de Jesus, à disposição de vivenciar essas verdades, de sofrer na carne o que todos os seus parentes o abandonaram, o que todos os seus amigos o abandonaram, o de todos aqueles que ele comandavam o abandonaram. E os próprios cristãos que acharam que ele, quando chegou na casa do caminho, acharam que naquela igreja, naquela casa, naquele templo, ele estava querendo dar um golpe neles mesmos. E eles também o abandonaram. Mas restou Jesus na sua vida. E a boa vontade de espíritos amigos que deram uma única chance para ele servir a Jesus. E quando Pedro e Tiago criaram aquela situação em que ele se colocou num momento tão doloroso, que nós podemos ver quando eu levo uma pancada de um e quando eu levo uma pancada de outro, quando eu levo uma outra pancada e de repente eu quero uma mão que me ajude, eu quero um abraço que me aconchegue, eu quero alguém que enxugue as minhas lágrimas, eu quero alguém que possa me dar a mão, porque está tão doído aquela dor. Mas de repente, cada vez mais, a pessoa só acertavam na ferida que já se encontrava sangrando tanto. Mas de repente, Jesus, ele diz que não veio para dar uma vida qualquer a ninguém. E ele dá uma vida a Paulo em abundância. E é por isso que Paulo é capaz de dizer, depois de toda a sua trajetória, ele dizer, Senhor, já não sou eu quem vivo em ti, mas tu que vives em mim. E nesse campo de trabalho, nós só queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado por entendermos ainda que não somos ainda os pobres de espíritos colocados por Jesus, que possuem tanta humildade, porque deles é o reino dos céus. Mas ainda somos espíritos tão pobres de recursos espirituais, que não souberam ainda compreender a sua mensagem confortadora de paz, de luz e de esperança. E que nós precisamos entender que ninguém veio aqui para o sofrimento, mas nós viemos para nos libertarmos e para sermos felizes. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que participaram na noite de hoje. Que essa paz que eu recebi, desde que eu fui chamado, possa continuar com todos. Não só hoje, mas todo sempre. Muita paz. Meu irmão, que belíssima mensagem. Hoje, o pessoal está elogiando aqui a sua fala. Eu vou ler alguns comentários aqui que os nossos irmãos interagiram com a gente, para a gente não ser tão injusto com os nossos irmãos seguidores. Eu vou começar aqui por Graça. Graça diz, temos que passar tudo pelo crivo da razão, como diz Kardec. Renato.
Nosso irmão Valtinho, lá da cidade de Souza. Ele é presidente da Casa do Caminho, lá da cidade de Souza, uma cidade depois de Pombal. Ele diz, nosso irmão, se referindo a você, Francisco, nosso irmão tem o mesmo jeito de J. Herculano Pires, definido como a neutro que melhor mediu Kardec. Parabéns. Meu Deus do céu. Nosso irmão Altair, ele está sempre acompanhando os estudos do Nova Luz. Boa noite, meu irmão Marcos Antônio. Aí ele diz, entrei um pouco atrasado, porque a nossa reunião hoje se prolongou um pouco mais. Deixa eu ver quem mais. Sim. Nossa irmã Gabriela. Nossa irmã Gabriela diz assim, boa noite, querido irmão Marco Antônio, Jesus os abençoe sempre. Igualmente, Gabriela, Jesus abençoe você, minha irmã, sua família inteira. Altair fez um comentário aqui. Inclusive, elogiando a sua palestra, que foi maravilhosa, Francisco. Hoje, os espíritos elevados, deu o prazer de assistir esclarecimentos maravilhosos. Com certeza, Altair, concordo com você. Nosso irmão Francisco fez uma palestra maravilhosa. Jailson aí do Pernambuco, gratidão, meu irmão Francisco, pelas suas palavras. Graça, Deus abençoe a todos, muita paz para todos, Jair está dizendo. Graça, meu professor, você é professor de graça, Francisco? Muito bom. Meu irmão Francisco, muito obrigado. Obrigado de coração, rapaz, por você ter aceitado a fazer esse estudo com a gente. Hoje foi uma verdadeira chuva de entendimentos edificantes para a nossa vida. Então, que Jesus te abençoe, que você continue sendo esse irmão maravilhoso. Você, pelas mensagens que você manda para mim, eu percebo que você é uma pessoa de alto astral. Isso é muito bom para a vida da gente. E esse astral faz com que a gente não se abata com as dificuldades que a vida nos proporciona. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. A prece agora? A prece. Eu agradeço por todos esses comentários, não é? A todos esses irmãos queridos que nos ofereceram essas palavras que servem de estímulo, entendeu? Que servem realmente para eu me tornar cada vez mais responsável e comprometido com a mensagem de Jesus e da doutrina, tá certo? Vamos fazer a prece, que é do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam
de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muitas luzes, muitas bênçãos e muita paz. Graças a Deus. Meu irmão, olha, aquele abraço virtual. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos aqui presentes. Tchau, Muito pessoal. obrigado e até uma próxima oportunidade, Marcos. Deus abençoe todos que fazem parte do centro e todos aqueles que participaram da live de hoje. Vai ficar gravada no YouTube do Nova Luz. Muita paz, viu? Igualmente.